Então, pessoal, sobre o atrito cinético, é basicamente isso, tá? E colocando na gravação aqui, que a gente teve uma observação que eu tinha escrito errado, que o miestático é menor que o micinético, o miestático é maior que o micinético. Sempre será maior do que o micinético, ok? Por isso que a força de atrito estática máxima é sempre maior que a força de atrito cinética. Legal? Mas, às vezes, a gente quer o atrito, precisa do atrito para frenar, e a gente viu que o atrito estático é o melhor atrito para essas condições, por exemplo, de frenagem, que é onde eu vou conseguir gerar o maior atrito possível. Mas tem situações que eu não quero a força de atrito. Eu quero manter um corpo, por exemplo, em inércia, em movimento, e quanto menos atrito tiver, mais eu consigo manter esse movimento. Por quê? Se a gente para pensar aqui. Eu tenho uma caixa. Legal? Eu vou ter uma caixa. Essa caixa, eu pego e empurro ela sobre o chão. Eu faço isso aqui. Pego ela e faço isso aqui. Empurrei. Dei movimento para ela e depois parei de interagir. Quando que eu parei de interagir? No momento que minha mão não encostava mais nela, porque essa interação minha com ela é de contato. Foi? Então, quando a gente está falando nessa situação aqui, eu tenho um corpo que está movimentando para lá, essas irregularidades vão interagir e vai gerar uma força de atrito. Beleza? Pensando nas forças que estão atuando nesse corpo, nessa situação que eu coloquei, basicamente são peso normal e a força de atrito. Legal? O que eu estou mostrando? Peso vai anular normal e eu estou mostrando para vocês que a força de atrito, neste caso, vai ser a nossa força resultante. Então, ela que desencadeia a aceleração contrária ao movimento. Legal? Que vai fazer com que a velocidade diminua. Mas, às vezes, eu quero que essa caixa não pare. Eu quero que ela vá o mais longe possível. Então, esse atrito vai ter que ser o menor possível. Ok? Isso acontece, por exemplo, em estruturas de rolamento, de cubo de bicicleta, de cubo de rodas, de qualquer dispositivo de movimento. Né? Porque nessa roda você não quer que gere atrito entre as peças de conexão para que o corpo perca velocidade ao longo do seu movimento. Quanto menor eu perder, ok? E muitas vezes as estruturas antigas de roda, essa força de atrito era muito intensa. Estou falando aqui de uma caixa. Mas se eu pensar num carrinho, que tem uma roda com eixo, antigamente, ou nas construções mais simples, tipo de carrinho de mão, eles simplesmente colocam um eixo de ferro sobre um eixo, um cilindro, né? E passa esse eixo passante aqui dentro e coloca a roda. E aí vai girar. Esse eixo, quando a roda gira, movimenta sobre aquilo. Tanto é que quando está seco, dá um assovio do cão, aí fica aquele carrinho que fica gritando, carrinho de mão. Não sei se vocês já vivenciaram isso, acredito que sim. Aí você vai lá pôr um pouquinho de óleo. Quando você põe um pouquinho de óleo, você faz o quê? Diminui o atrito cinético entre essas superfícies que estão deslizando, raspando uma sobre a outra, né? E aí diminui o atrito, fica até mais fácil de empurrar o carrinho. Mas se eu fizer isso numa roda de bicicleta, de alto desempenho, se eu for fazer uma estrutura de carro, é extremamente complicado, né? Porque vai gerar muita resistência ao movimento do carro, beleza? Então, o que eles fizeram? Começaram a perceber que estruturas de rolamento, que são estruturas de caixa, em que colocava-se
várias esferas menores, e isso até no transporte dos papanuis na Ilha de Páscoa, eles usavam troncos, né? Eram estruturas de rolamento ali. Várias estruturas circulares que, ao movimentar esse eixo aqui, né? Eu tenho o eixo central, eu tenho o eixo por onde passa esse eixo, e eu coloco uma caixa de rolamento. Essas esferas rolando uma sobre a outra consegue gerar um atrito menor ainda do que fossem superfícies fixas deslizando uma sobre a outra, ok? Esse tipo de estrutura forma uma estrutura que a gente chama de estruturas de rolamento, legal? O que muda? O atrito gerado pelo rolamento vai existir ainda, então se eu pegar uma bicicleta, por mais bem tecnológica que ela seja construída, suas estruturas de rolamento perfeitas, se tirar a resistência do ar, se eu pegar um plano horizontal e soltar a bicicleta e deixar aí, já estando em movimento, ou seja, só estando atuando a força peso e a normal, ela vai parar porque sempre vai existir a força de atrito. Okay? Mas, o que acontece? A força de atrito de rolamento também é um valor único, assim como o cinético. Também é um valor único e o quê? Menor que o cinético. Então, o coeficiente de atrito cinético é um, de rolamento é outro, e de estático máximo é outro. Sendo que o coeficiente de atrito de rolamento ele vai ser sempre menor que o coeficiente de atrito cinético, que vai ser sempre menor que o coeficiente de atrito estático. Então, se eu quero parar um objeto, eu gero atrito nele. Para eu gerar o melhor atrito, eu trabalho com o maior coeficiente de atrito possível. Então, eu tenho que trabalhar com o estático. Se eu não quero parar o objeto, eu não posso gerar atrito. Eu tenho que gerar o menor atrito possível. Eu sempre vou pensar em condições de rolamento. E aí, trabalho com o coeficiente de rolamento. Legal? Ok? Desta forma, a gente finalizou a nossa discussão. Ok? Discussão, né? Discussão.